Eu convido você a abrir a palavra de Deus, Salmo 119, 97. 119, 97. Antes de lermos, vamos orar. Obrigado por essa oportunidade preciosa de aqui dobrarmos nosso joelho e clamarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor, Pai, com o coração cheio. E agora, Pai, prepare nossa mente, nosso coração para recebermos do alimento espiritual, Pai. Venha falar com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, 97. Alguém que já achou pode ler em voz alta, por gentileza? Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Este é um dos muitos versículos que falam da lei, aqui no caso do Velho Testamento, mas que simboliza para nós a palavra de Deus, né? Todo o preceito de Deus, todo o ensino de Deus. E o salmista fala do amor que ele tem pela palavra, pela lei, e que nela ele medita todo dia. E nós começamos semana passada a falarmos um pouco sobre a vida cristã. Quando nós evangelizamos, as pessoas estão numa encruzilhada, porque elas têm que ou continuar dizendo não para o Evangelho, ou dizer sim. Quando ela diz sim para o Evangelho, né, para Cristo, que é o foco do Evangelho, ela se torna filho de Deus, filha de Deus. E aí a vida começa, não termina, né? Muitos aceitam Jesus e acham que acabou, não precisa ter compromisso com a igreja, já fez a maior decisão que fez e acabou, já tem um carimbo e pode viver a vida do jeito que quiser. E não é, a Bíblia nos ensina que começa assim, é um novo nascimento. E o bebê precisa crescer. E aí a vida inteira que Deus nos permite aqui nessa terra é para crescermos na fé. Então a vida cristã é o assunto que vamos falar, se Deus permitir, vamos dividir em muitos assuntos, subassuntos dentro do assunto vida cristã. E é para o crescimento, é a santificação, né? Então o primeiro assunto é o estudo da palavra de Deus. Semana passada nós falamos muita coisa sobre a palavra de Deus, a importância de nos debruçarmos sobre a Bíblia, de aprendermos, de amarmos a palavra de Deus e de investirmos nosso tempo na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de coisas mais práticas. Vamos falar dando dicas para os irmãos em como fazer um estudo diário, devocional da palavra de Deus. Quem daqui tem o hábito de diariamente ler um trecho da Bíblia? Tem. Ou até ouvir, às vezes recebe devocionais, né? Pão diário ou outros, né, devocionais. Ótimo hábito, irmão. Então eu digo para você, continue fazendo assim. E melhore. Alguns que têm dificuldades, eu falo para você, crie um sistema, né? Crie hábito e algo sistemático que vai te ajudar todo dia a fazer. Vai chegar uma época que aquilo vai ser mais natural do que você imaginava, né? E vai fazer tanta falta quando você pula um dia, 2 dias, né? Então, o que é isso aqui, irmão? Isso aqui são dicas práticas, tá? Não é... Isso aqui você não vai achar na Bíblia lá um versículo falando lição A, B, C, D, tá lá no texto tal. Não, são dicas de como você cria esse hábito de estudar a palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer aqui é só passar para os irmãos algumas dicas. Primeiramente, o meu alvo, irmãos, é ter isso aqui depois impresso e mandar para os irmãos, tá? Mas eu aconselho a você trazer um caderno toda terça-feira para ir anotando, porque quanto mais você escreve, mais você se familiariza. Primeira coisa, para você ter um hábito da palavra de Deus, você precisa reservar um tempo. 15 a 20 minutos é o recomendável, né? Porque a gente às vezes acha que
pouco tempo, mas eu prefiro ficar 1 hora. A pessoa às vezes se converte e fala, eu vou fazer uma devocional, fica lá 1 hora, 2 horas. Mas vai vendo que se torna irreal isso, porque você tem a sua correria, tem a sua rotina. Você consegue fazer isso no começo, e quando não consegue, a pessoa fica com consciência pesada, né? Puxa, eu estou pecando, e quem estabeleceu isso na sua mente foi você mesmo. Talvez porque o Espírito inculcou, você dedica 2, 3 horas estudando, ótimo, mas e quando não dá? Aí muitas vezes a pessoa desanima e não faz nada, né? Então o ideal seria fazer algo praticável, que dá para continuar. Então de 15 a 20 minutos por dia, tá? É uma dica. Se você tentar fazer isso todos os dias, você só vai se beneficiar. Escolha um local, tá? Local sem distrações. Tem gente que tem uma capacidade de concentração tão grande que está no meio de uma baderna e consegue fazer as coisas ainda. Quem é assim? Você precisa só de você pega a mesa, tudo de ponta cabeça, faz assim, coube a sua Bíblia ali e uma caneta do caderno, pronto, você consegue. Tem gente que tem que fazer uma faxina para poder, né? Tem que limpar o quarto, tem que passar bom ar, né? Fechar tudo, porque qualquer coisa distrai. Cada pessoa é de uma forma, mas o ideal seria você escolher um local. Por que a gente fala para a gente fechar os olhos para orar? Tem algum lugar da Bíblia que ensina a fazer isso? Não. Quem criou essa ideia? É o zelo para que você foque e não tire a sua atenção daquilo que é importante. Então, por zelo, as pessoas têm esse fecha os olhos, tá? É menos provável que você se distraia. Então, a ideia de um local onde, ao invés de fechar os olhos, você fecha a cortina, fecha a porta, né? Um local privado, um local tranquilo, seria uma boa recomendação. Sem distrações. O que você vai ter em mão para fazer o devocional? Obviamente. O que mais? Caneta. E um caderno. Compra um caderno com muitas páginas, brochura ou com espiral, mas que você vai reservar só para aquilo. Se você fizer isso, você já tem um incentivo a mais para estudar a palavra de Deus, porque é algo reservado, é algo que você, visível, concreto, você fala, isso aqui é a Bíblia, esse aqui é o caderno de devocional, e lá você vai fazer as suas anotações. Muito importante, oração. Antes de você estudar, você falar com Deus, Senhor, eu sei que é a tua palavra, o Senhor a inspirou, me ajude a entendê-la da forma certa. Olha, irmãos, temos a distância de quantos séculos, né? Milênios, 2 milênios pelo menos, né? De quando foi escrito o último livro até nossos dias atuais. Então, quanta coisa a gente pode não entender, né, de um livro assim. É só um milagre que pode fazer a gente compreender de forma correta. E é o Deus dos milagres que inspirou a palavra, que ilumina o nosso entendimento para entendê-lo. Amém, irmãos? Então vamos usufruir dessa ferramenta disponível para mim e para você. Então ore, Senhor, me ajuda a entender. E o que você vai fazer na oração? Você vai agradecer, o que mais? Pela palavra, agradecer por tudo, né? O que mais que a gente poderia fazer, né? Pedir perdão. Obviamente que o pecado no nosso coração, nossa mente, vai atrapalhar. O pecado sempre atrapalha a nossa vida, né, irmão? Sempre. Proteção. Antes de coisa. Pedir proteção, né? Proteção no sentido da... para não... Entendimento também, pastor? Não. Proteção, entendimento, né? E, obviamente, meus irmãos, você vai fazer algo muito pessoal, muito personalizado ali naquele momento, né? Para que você entenda, compreenda. Você pode e deve orar pelas pessoas, né? Orar pelos irmãos. Mas uma coisa muito boa para se fazer é você orar para Deus ajudar outros irmãos também a entender a palavra de Deus, né? Porque outros também estão tentando aprender. E para Deus tirar distrações e etc. Então aqui são algumas dicas do que orar, né? Para aquele momento específico.
Você pode fazer, né, até mesmo quando o irmão Anthony deu um estudo aqui na terça, a própria palavra de Deus, e ler um salmo que fala sobre a palavra de Deus. Fazer daquilo o seu salmo de adoração, oração e adoração. O Salmo 119 fala da palavra de Deus constantemente. Olha o Salmo 119. Que tamanho que é o Salmo 119? Quantos versículos que tem? 100 e? Olha lá. Então você tem 175 versículos, 176 razões ali que você pode fazer dele, né, um motivo de oração, de gratidão, de pedido, né, sobre a palavra de Deus, que você vai estudar em breve, né? Então são algumas dicas. Tem uma Bíblia que é muito bom, é uma Bíblia de estudo. Eu indicaria uma Bíblia que não foi feita para Deus, tá? Não foi feita para os homens, não. Ela chama Bíblia da Mulher, mas é um espetáculo. Ela conta, ela fala o que você está lendo, a época, como era, porque senão ela explica tudo. Então é a Bíblia da Mulher. Fazendo propaganda da Bíblia da Mulher. Mas é uma bênção aquilo, porque foi muito bem planejado. Sim. Quando você não tem, ela tem os artigos que vai falar daquela época, como era. É da sociedade. É da sociedade. Mas é muito boa. Não tem nada de interpretação pessoal. Não. Sim. Dentro sem fugir. Sem fugir. Do texto básico da teologia. Ótimo. E até falando nisso, irmãos, quando você pega a Bíblia, a gente não vai aprofundar nisso não, porque isso aqui é um assunto para outra área. Que Bíblia que eu recomendo como pastor, né? A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, mas nós temos ao longo dos séculos, e com a distância de linguagem, temos uma distância aí. Então você tem muitas traduções hoje em dia, né? E qual tradução você vai pegar? Vou pegar a que é mais fácil de entender. Qual que é mais fácil de entender? Bíblia na linguagem de hoje, né? Contemporânea e tudo mais. É fácil de entender, mas ela reflete fielmente o que foi escrito originalmente? Muito provavelmente não, né? Então você vai ver muita interpretação do que estava escrito. Eu acho que é isso, eu vou pôr numa linguagem para o meu filho entender, tá? Mas aí eu estou comprometendo o original, comprometendo a literalidade da palavra. Uma versão que eu gosto muito, que é a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, é essa que nós temos usado na igreja, né? Da Sociedade Bíblica Trinitariana. Tem outras boas também, certo? Eu até uso outras versões para estudar, comparar, mas eu uso essa como base. Então eu aconselho os irmãos, né, a usar essa também. E se os irmãos têm interesse em comprar uma Bíblia de estudo, a ACF também tem uma Bíblia de estudo muito boa, né? Inclusive eu tenho uma dela, a irmã Aline tem uma também, né? Comprou há pouco tempo. Você tem a irmã Michelle? Eu ia falar quando a gente for orar, que a gente invoque a presença de Jesus, né? Sim, Mesmo eu estando sozinho, porque ele fala, né, que onde um ou dois estiver, mas eu acredito muito que quando a gente está sozinho, a oração e a presença dele. E ele é a palavra de Deus, né? Ele é a palavra. E quando você está lendo, você tem certeza que ele já habita em você, como você é salva, e está falando com você ali, né? Então, essa presença, né, que a irmã quer reforçar, né? O Senhor me ajuda a prestar atenção na tua presença. O Senhor já está aqui. Fala comigo. Não deixa eu distrair, né? Muito bom. E a versão ACF é uma versão muito boa. Eu digo que quanto mais próximo aos originais, é o melhor que devemos escolher. Pastor, mas é difícil de entender algumas coisas. Sim, mas nós podemos aprender, não é, irmãos? A gente não aprende inglês, não aprende outra língua, não aprende informática. E como temos capacidade de aprender tudo isso e não temos capacidade de pegar um dicionário e aprender palavras novas, com o objetivo de entender melhor a palavra de Deus. Então, podemos aprender, não importa a idade que você está, irmãos. Eu conheci pessoas já com idade, eu lembro que eu estava estudando à noite no Vinícius Meyer, tinha uma senhora mesmo estudando, estava na mesma série que eu. E como que ela aprendia? Porque ela era focada, ela tinha dificuldade, mas ela era focada. E ela aprendia mais que qualquer um. Todo mundo ia atrás dela para pedir ajuda, né?
Então, irmãos, não tem idade, eu não consigo. Você consegue. Todos nós. Então, são dicas, tá, irmãos? Então, o que você faz? 3 coisas para você estudar a Bíblia, tá? Vou apagar aqui. Eu vou ter que correr, irmãos. E eu vou tentar ser o mais prático possível para não ficar muita teoria, tá? Mas é meio difícil de não trazer algumas informações técnicas. Por exemplo, toda vez que você vai fazer a leitura da palavra de Deus, você pode fazer uma leitura superficial, você lê só um texto, 1, 2 versículos, vários versículos, lê um capítulo inteiro e fala, eu li, pronto. Mas às vezes você nem entendeu nada, né? Quantos tem esse problema? Eu li, puxa vida, não entendi um monte de coisa, mas eu li pelo menos, né? Aí chega num ponto assim, só que o ideal seria o quê, irmãos? Entender a palavra de Deus. Então você pede para Deus, me ajuda a entender. Então, esses passos aqui são passos que deveriam estar presentes em toda a leitura da palavra de Deus. Tanto a leitura rápida, superficial, quanto o estudo aprofundado, né? Até mesmo quando você vai preparar para expor uma palavra, para pregar a palavra de Deus. Tem que ir por esses 3 passos. O que é isso? Observação, interpretação e aplicação. O que é isso? O que eu vejo, o que significa e o que faço, tá? Não tem como você entender o que a Bíblia fala se você não prestar atenção lendo, tá? Então, o que você faz? Pastor, você está falando coisas tão básicas, tão, né, feijão com arroz, mas muitas vezes são essas coisas que as pessoas pulam e sofrem porque pularam uma etapa, né? Ela quer entender sem dedicar tempo ali, lendo, né? Lendo a palavra de Deus. Então, o que você faz? Leia a Bíblia 1, 2 vezes. De que forma? Atenciosamente. Você presta atenção. Mas eu não entendi 5 palavras. Anota essas 5 palavras que você não entendeu. Pega um dicionário, procura entender aquilo. Mesmo assim você não entendeu, aí sim você pode perguntar para alguém ou procurar em uma concordância, né? Procurar em um dicionário bíblico, procurar entender completamente, ou até mesmo em outra versão, procurar comparar e ver realmente o que aquilo pode querer dizer, né? Para entender o que aquela palavra quer dizer. Leia repetidamente. Então, se você está lendo 1 ou 2 ou 3 versículos, você pode repetir um monte de vezes a leitura. Você está lendo um capítulo inteiro, em 15 minutos ou 20, você não vai conseguir ler várias vezes, né, como você gostaria. Mas você pode quebrar aquele texto e continuar no dia seguinte. Mas você leia repetidamente. A repetição é a mãe da sabedoria. Quem já ouviu essa frase? Quanto mais você repete, mais você pode estar entendendo. E ler preferivelmente, irmãos, em sequência. Por exemplo, você vai pegar a leitura da Bíblia, você vai falar, eu quero ler a Bíblia inteira. Quem já teve essa vontade de fazer isso aí? Então, eu acho que muitos aí no começo, né? Eu vou ler capa para capa. E geralmente a gente para onde? Se você pegar em Gênesis, começa a ler onde a maioria dos leitores. Aquela relação de números, né? Repetições de informações, nomes que não param, né? E uns nomes que até para falar é difícil, né? Então, por quê? E por quê? Será que Deus queria nos deixar cansados quando escreveu aquelas listas? Tem objetivos, irmãos. Tudo na palavra de Deus tem um objetivo. E Deus quer nos ensinar em tudo, usando cada palavra que Ele inspirou. Mas muitos param por ali, porque às vezes não entende o propósito, começa às vezes no lugar errado. Não é porque a Bíblia está escrita de Gênesis a Apocalipse que nós temos que ler nessa ordem. Existem Bíblias cronológicas. Quem já ouviu isso aí? Por acontecimentos, né? Já fiz a leitura da Bíblia cronologicamente. Tem plano de leitura. E o que acontece? Você pega ela, você vê os eventos e aí todos os livros se encaixam naqueles eventos, né? Lucas, o evangelista, né, Lucas, ele como médico, ele escreveu o livro de Atos
tentando Atos e o próprio Evangelho de Lucas, colocando em ordem cronológica. Ele foi o mais detalhado, mais detalhista, né, dos autores do Evangelho. E esse método é um método muito bom para quem quer entender a linha da história, né? Então, isso aí é uma forma. A Bíblia está escrita em ordem de gênero literário, tá, irmãos? Um dia eu vou trazer, quem sabe na outra semana, vou pegar aquele quadro que temos pendurado com os nomes do livro da Bíblia, você vai ver uma divisão, e é o jeito que está na nossa Bíblia. Para nós acharmos é mais fácil, né? Mas tem livros que estão ali no final do Velho Testamento, que foi escrito lá mais no começo da história, né? E vice-versa. Então, você pode mudar, pode ler cronologicamente, né? Eu incentivo você a fazer isso. Você lê em blocos completos. Quem é daqui é da época da cartinha, na época do namoro? Você mandava carta. Eu não tenho carta que a Débora mandou para mim guardado, mas eu tenho a Débora agora, não preciso da cartinha. Mas as cartas, irmãos, vinham com um adesivinho, até perfume, né? Algumas vinham com lágrimas. Né? Mas por quê? Era toda a emoção envolvida e você lia a carta várias vezes, até para entender as entrelinhas. Então você nunca chegava recebia uma carta e falava, hoje eu vou ler 4 linhas, amanhã eu vou ler mais 4. Por quê? Ela foi escrita com o objetivo de começo, meio e fim, para você entender, compreender, reagir, responder. Então, irmãos, imagina a Bíblia como uma carta de amor para nós. Então, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu as epístolas, ele escreveu com começo, meio e fim, para as igrejas lerem publicamente e distribuírem, muitas delas, né? Distribuir para as outras igrejas. E você lê ela inteira, você entende, agora entendi, né? Entendi. E aí vai, irmãos. A história é assim que deve ser lida de preferência, né? Você sentar e ler para entender a ideia geral. Aquela ideia de você falar, o Senhor quer falar comigo. Ele falou isso comigo. Eu não aconselho. Você abre lá em Cantares de Salomão, aí a igreja toda se revolta. O que é isso? Isso está dentro da Bíblia, isso aí? Tá. Só que não entende por que ele foi escrito. Exato, Cantares de Salomão. É uma carta de amor. É uma carta de amor, né? E é uma carta que menciona até mesmo a intimidade de um casal, né? Interessante. E é um gênero que Deus preservou para nós. Mas se você não lê no contexto certo, explicando o motivo, né? E você acaba não entendendo. Você devia ter tirado da Bíblia. Alguns durante a história pensaram nisso, de alguns livros, né? Tirar o livro de Tiago, tirar o livro de Esther, porque não tem o nome de Deus em nenhum lugar. Sabia que o livro de Esther não existe o nome de Deus lá? Mas você vê a mão de Deus. Não menciona. Não O nome de menciona. Deus, está Deus presente. Está Deus presente aqui. Exatamente. Então, você tem que entender que tem os gêneros diferentes na Bíblia, né? Então, quando você vai ler, do começo ao fim de preferência. Se você vai ter que quebrar em partes, quebra, mas tenta recapitular. Entender o que quer dizer aquilo. Aí você continua, né? Então, é a forma correta de você observar. Eu pergunto para você, quantos quadrados tem aqui? 17. 17? Alguém mais? Tem mais. 17? 21. 21? 21, 22. Tá bom. Tem muito mais que 21. Mais que 21? Mais que 21. Então, alguém dá mais? Hã? 23? 23, aí ó, está aumentando. Tem alguém que dá mais? Não. Se eu falar que tem 30? 30? Como que eu faço? Tem 16, 1 por 1, ou seja, se você contar aqui, ó, tem quantos quadrados? 16, né? Tem 9, 2 por 2, ou seja, 1, olha aqui, ó. 1, 2, 3, aí faz 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tem 4, 3 por 3, ou seja, você pega 3, ó. Tem 1, 2,
3, 4. Aliás, não, perdão. 1, 2, 3, 4. E tem um inteiro, né? Somando 30. Como que a gente sabe disso? Em 2 segundos, 3 segundos? Você precisa de tempo, você precisa ser observador, você precisa ser meio que detetive. Então, quanto mais tempo você observa, você vai olhando de diferente ângulo, tal, você vai percebendo mais cores, mais significado. Usa esse método para a palavra de Deus. Leia, releia, investiga, olha de novo, olha de outro ângulo, né? E procura entender. A observação, irmãos, é isso. O que eu vejo na palavra de Deus. Aí depois, o que significa? Quer dizer, o que aquilo quer dizer? Será que... E aí tem um problema. Muitos vêm com uma ideia, uma preconcepção e põem dentro da Bíblia. Põe dentro da Bíblia. Alguém sabe o nome dessa prática errada? Você pega a sua ideia e põe dentro da Bíblia. Você faz a Bíblia falar o que você quer. Heresia. Basicamente é isso, né? Aí, ó, carimbou, né? Mas tem um nome técnico, né, Antônio? Exegese. E aí, exegese, você tirar da Bíblia. Exegese, você impor na Bíblia, e exegese, você extrair da Bíblia. Então, muitas, assim, aceitas, né? Eles pegam o que eles creem e mudam até a versão da Bíblia, as palavras da Bíblia, para encaixar dentro do que eles falaram, né? Então, o cristão, realmente, ele fala: Senhor, fala comigo. Se tem uma coisa que vai mudar, não é a tua versão, é o meu coração. Se eu estou errado, muda a minha vida. Eu não vou encaixar a Bíblia, né? Hoje em dia tem a Bíblia até LGBT, não tem? Tem a Bíblia LGBT? Ou pessoas que usam até mesmo traduções ou versões para usar, né, com aquela ideia do todes, né, do todos e tudo mais também. Sim, irmão, o que o irmão levantou a mão? Exegese é tirar, exegese É impor. Desculpa o termo, eu não queria falar, mas a ideia é que você aprende o que significa. E por último, o que eu faço? O que eu faço com aquilo que eu aprendi? Né? A palavra de Deus falou para mim, né? Agora, a interpretação, ainda voltando, irmãos, como que eu entendo a Bíblia de forma correta? Você tem que pegar as palavras que estão ali no versículo e não tentar mudar nada. Você não vai fazer mudança nenhuma, você vai observar certinho cada palavra, ver o que cada palavra significa sozinha e uma com a outra. Isso é olhar o conteúdo, para você entender. É você pegar o contexto, ver o que vem antes, ver o que vem depois, né? Tem pessoas que leem um versículo e inventam uma doutrina em cima daquele versículo e esquece do resto, né? Por exemplo, Efésios 2, 8 e 9. O que diz lá? 8 e 9. Pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí para por aí. Ótimo, nós aprendemos que a salvação é pela graça por meio da fé. Tá? Mas o próprio apóstolo, ele continua falando que onde entram as obras? As obras não salvam, mas as obras evidenciam o salvo. É o fruto, né? Se você ler só o 10 e não ler o anterior, você acha que o cristão vive só de boas obras. Então, o que resolve o problema? O contexto. Você lê o texto dentro do seu contexto. Aí você aprende a lição de verdade. Você dá um passo para trás, você vê inteiro o quadro. Você não vê só a beiradinha, né? Então, o que evita você de aprender coisa errada, de heresias? Você lê certinho, lê inteiro, começo ao fim, para entender certinho. É o contexto. Comparação. Isso é muito bom, irmão. Se você está lendo a Bíblia, aí você acha a mesma verdade em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, na sua Bíblia tem aqueles númerozinhos marcados aí? Tem algumas que tem. A Bíblia diz concordância. Concordância. Exatamente.
Aquela verdade que está ali, ela foi provavelmente repetida muitas vezes, e algumas dessas vezes estão marcadas em algumas Bíblias. Então você pode ir lá naqueles lugares e aquilo vai só martelar, vai confirmar aquela verdade. Porque a Bíblia, ela não se contradiz, ela sempre comprova. A verdade, irmãos, não entra em contradição. Ela se confirma. Lembra que a Bíblia foi escrita em cerca de 1400 anos, por mais ou menos quantos autores? A gente já falou 36 a 40 autores diferentes, a maioria judeus, tá, irmãos? Alguma exceção de um não judeu que escreveu a Bíblia? Hã? Lucas era judeu? Lucas não era judeu, né? Lucas não era judeu. Então Lucas era um que escreveu 2 livros, né? O Evangelho e também o livro de Atos, né? E então 40 autores diferentes, 1400 anos de história, a chance de dar um monte de coisa errada é muito grande, né, irmãos? Mas Deus preservou a palavra e nada se contradiz, nada. É um milagre só. Por isso que esse livro é tão atacado. Por isso que as pessoas em alguns países querem queimar esse livro. Porque Deus preservou a sua palavra. Esse livro transforma vidas, revela coisas que ninguém consegue revelar, muda famílias, transforma famílias, continua fazendo isso e tira as pessoas das trevas para a luz, da eternidade no inferno para a eternidade no céu, porque ele revela Jesus. E muitas E faz isso. E muitas seitas usam a Bíblia por causa da credibilidade da Bíblia. Pega a carona. Pega a Da carona. credibilidade da Bíblia. Exatamente. Exatamente. E, então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos prepara, ela salva e santifica a pessoa. Então, quanto mais você estuda para entender o que ela quer dizer, aí você vai saber o que vai fazer da forma certa. Porque se você não entende corretamente, porque você não estudou de forma correta, você vai ter uma prática errada, né? Tomar decisões erradas, você vai viver de forma errada. Tudo bem, irmãos? A gente, uma hora, quem sabe, fazer um exercício praticando essas 3 coisas. Mas eu espero que tenha sido uma boa ferramenta para os irmãos, tá? Mas pega um caderno, pega a Bíblia, uma caneta e ora e começa a estudar um texto, né, um trecho. De preferência você começa pelo mais simples para o mais complexo. O Evangelho de João, ou os Evangelhos, né? Um ótimo começo. E depois você vai indo para os mais complexos. O último eu aconselharia Apocalipse. Como a gente quer começar com Apocalipse, né? Mas não é simples, né? Começar com a picanha, né? Você não dá picanha para beber, né? Você começa com leite, coisas mais básicas e simples. E não é porque é básico e simples que não é profundo. É a palavra de Deus, né, irmãos? Então, esse é o que, né, são recomendações, tá bom, Tem irmãos? algumas Bíblias, pastor, que quem estuda muito as línguas, né, foram escritas, aí consta assim, não consta nos melhores textos, em grego e hebraico. Aí a pessoa vê, então isso aqui devia ser tirado. Não é as traduções, né? As traduções. Não quer dizer que não consta lá nos melhores textos que ela não é, o texto não é bom. Isso aí confunde muita gente quando começa a estudar. Se não consta nos melhores textos, então por que está aí? Deveria ser só os melhores textos, mas não. Ela é bom texto também. E também não está dizendo que acrescentou não. Nem tirou. É complicado. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, né? Não é todo livro que contém a palavra de Deus é inspirado. Não, a palavra de Deus inteira, de cada letra, ela é inspirada por Deus, né? E então essa a ideia, irmãos, nós entendê-la corretamente. Quando há entendimento errado, não é problema da Bíblia, é problema do leitor, é má compreensão nossa, né? Então a gente lê de novo, ora, e você vai ver que aquilo vai se confirmar com a própria Bíblia, né?
Muito bem. Irmãos, vamos estar. Dá para nós cantarmos? Podemos cantar para encerrarmos? Nós vamos orarmos, né, depois que cantarmos e encerrando. Irmãos, se der, os irmãos quiserem, né?